falar sobre como manter o foco ao longo do dia. Por que eu estou falando sobre todas essas coisas relacionadas à produtividade, sobre coisas que vão te ajudar a performar melhor? Porque simplesmente eu acredito que a gente vive num mundo altamente competitivo e essa competição ela vem porque as pessoas elas precisam entender como fazer as coisas. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho falado sobre produtividade para a vida real. Não é produtividade alta performance de ter que tomar banho gelado, ter que acordar às 5 da manhã. Não é sobre isso. A minha missão aqui é ajudar as pessoas a serem produtivas e construírem o próprio sistema de produtividade. O que isso significa, Estênio? Significa que você precisa entender o seu jeito de ser mais produtivo. Você precisa entender o seu jeito, o seu contexto, porque cada pessoa é diferente da outra. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a falar sem cagação de regra, tá bom? Você não tem que fazer nada, você só tem que entender para onde você está indo e entender as coisas que você quer fazer em relação aos seus objetivos. E a gente vai falar hoje de foco, por quê? Porque foco produz energia e energia produz resultado. Então vamos lá, por que é tão difícil focar hoje no nosso trabalho, é difícil focar nas coisas que a gente quer? Porque basicamente a gente vive na economia da atenção. Todas as empresas querem a sua atenção. E qual que é o grande objetivo do mundo? Te distrair. Tudo que você pode consumir te distrai. Eu sei que às vezes dá uma vontade absurda de consumir todos os cursos que você tem disponibilidade, dá uma vontade absurda de consumir todos os conteúdos que você tem em disponibilidade, mas a gente vive num mundo onde a informação nunca acaba. A gente fica consumindo tudo em 2x, né, inclusive. A nova moda é consumir tudo em 2x. E quando a gente consome em 2x, a gente não presta atenção em nada. A gente consome muito conteúdo e não consegue focar em nada. O grande desafio é como a gente consegue focar. Foco vem de objetivo. A gente vive um mundo, a gente vive um mundo onde essa quantidade de conteúdo ela nos deixa mais ansioso, ela nos deixa frustrada, porque a gente não consegue consumir todo o conteúdo. Quando a gente fala de foco, não tem como focar num lugar ou num ambiente ou num contexto onde a gente tem muita informação. Foco é escolher menos coisas. O livro Essencialismo traz muito isso, que a gente precisa nos concentrar no que é essencial para nós, no que é essencial para os nossos objetivos, no que é essencial para a nossa vida. E eu não quero dizer aqui que você não deva consumir as coisas, ao contrário, você precisa consumir as coisas, você precisa consumir conteúdo, você precisa aprender o tempo inteiro. Mas como você se concentra, definitivamente é foco. E foco é técnica, foco é treinável. Não adianta, não existe você focar sem você intencionalmente colocar atenção em algo. Um dos maiores problemas que eu vejo hoje é o seguinte, a gente tem muita informação. Você tem uma ideia? O jornal New York Times, hoje em um dia, ele produz a mesma informação, a mesma quantidade de informação que ele produzia em um ano na década de 70. Então imagina se seria possível hoje a gente consumir todo o conteúdo que há disponível. E eu sei que dá muita vontade, especialmente nos tempos de pandemia, a gente ficou naquela de eu quero fazer todos os cursos grátis disponíveis, eu quero consumir todos os conteúdos, eu quero ver todos os vídeos, eu quero ouvir todos os áudios, eu quero participar de todas as lives. A gente teve uma enxurrada de lives, mas a gente começa a consumir e nem sabe por que consome. E se eu tenho uma coisa para te dizer aqui, é que você precisa sair do mundo do ruído, você precisa sair do mundo do excesso. E eu sei que é difícil, não é fácil. Eu sei que não é fácil. E também não é fácil chegar em muitas pessoas quando a gente está numa live dessa. Então já manda para 3 amigos seus aqui que precisam focar e que não estão conseguindo. Já manda coraçãozinho aqui também, dá o like, porque você faz esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Seguinte, como que a gente treina o foco? Primeira coisa, o que é o foco? O foco é colocar intenção em algo. E o foco, eu gosto muito de usar uma relação que o foco tem com uma lupa. Pensa na lupa. Quando você coloca uma palavra, o que acontece com essa palavra? Ela cresce. Essa palavra ela fica grande. Quando a gente coloca foco em alguma coisa, a gente faz a coisa que a gente está colocando foco expandir, crescer. E o grande desafio que a gente tem, enquanto resultado, é fazer as coisas darem resultado. Porque às vezes a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente está super ocupado. A gente trabalha 16 horas por dia, mas a gente não foca em nada. A gente não consegue gerar resultado em nada. Por quê? Porque a gente escolhe tudo. E quem escolhe tudo não consegue focar em nada. Pega um monte de letra, um monte de papel, um monte de palavra e não coloca nenhuma lupa em cima. Sabe o que vai acontecer? Vai dispersar energia. Foco produz energia. E energia produz resultado. Logo, se você quer ter resultado, você precisa focar. Estênio,
Como é que eu foco se eu tenho um monte de coisa para fazer no meu dia? Você precisa se concentrar no que é essencial para atingir os resultados. Foco é colocar intenção. As pessoas ficam sempre perguntando, Stênio, eu quero alcançar o meu propósito, eu quero entender qual que é o meu propósito. Relaxa, você não precisa achar o seu propósito. Você precisa achar propósito naquilo que você faz, porque quando você acha propósito naquilo que você faz, o porquê você está fazendo aquilo, você traz sentido. E sentido faz você fazer as coisas com intenção, faz de propósito. Quando você faz algo de propósito, você produz energia, porque você foca naquilo. E quando você produz energia, você produz resultado. Eu sempre falo que multitarefa não é uma coisa boa para você cultivar na sua vida, profissional ou pessoal. Por quê? Porque fazer uma coisa de cada vez vai te dar mais resultado. E eu não estou aqui falando de uma forma que você está errado de ser multitarefa, você está errado de querer tomar conta de tudo. Não. Por que eu não estou falando que você está errado? Porque a gente é assim. A oferta de informação, a oferta de conteúdo e até a demanda que a gente tem no trabalho é brutal. Conta aqui para mim, quem está lotado de trabalho hoje? Quem não está dando conta de todas as tarefas que tem para fazer no trabalho hoje? Quem acha que fazer as tarefas todas de uma vez vai ser melhor do que fazer uma de cada vez? O maior problema é que a gente acha, o nosso cérebro ele tem a percepção de que a gente não vai dar conta, de que não vai dar tempo de fazer as coisas se a gente fizer uma coisa de cada vez. A gente acha que fazer tudo ao mesmo tempo vai ser melhor, mais produtivo e mais eficaz do que fazer uma coisa de cada vez. Esse é o maior problema da dificuldade, ou essa é a maior dificuldade quando a gente precisa focar. Porque o nosso cérebro acha que não é possível focar. O nosso cérebro, eu já disse, ele é preguiçoso. Ele não vai te ajudar, a não ser que você coloque intenção e que você hackeie o seu cérebro. Você precisa entender, multitarefas é possível? Sim, claro que é. Você não é multitarefas hoje? Você não faz 1000 coisas, inclusive ao mesmo tempo, sem ser uma depois da outra? Você faz todas as coisas ao mesmo tempo? A gente é multitarefa, mas a gente não é multifocal. E aí tem uma grande barreira, porque quando a gente não é multifocal, a gente não consegue colocar energia em várias coisas ao mesmo tempo. Pensa numa situação, eu sempre cito essa situação porque ela é muito real. Quando a gente estava se encontrando fisicamente, a gente estava numa festa, na casa de alguém, você estava conversando com alguém, estava prestando atenção naquela pessoa, daqui a pouco começava uma conversa paralela de alguém que você até queria ouvir a conversa. E aí, de repente, você se distrai, começa a prestar atenção naquela conversa paralela. O que acontece? Você não consegue prestar atenção nem na conversa do lado, nem na conversa que você tá, porque a gente não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito real. Traz isso para o seu dia a dia de trabalho. Você está fazendo uma apresentação, de repente chega um e-mail. Você não consegue escolher entre o e-mail e a apresentação, você simplesmente sai respondendo os dois ao mesmo tempo e daqui a pouco você nem sabe o que você fez. Como você treina o foco? Prestando atenção intencionalmente naquilo que você está fazendo naquele momento. É fácil? Não. Mas é assim que você consegue focar, treinando o seu foco. A Beth fala, um monte de coisa para fazer para concluir o projeto, mas um monte de tarefas de casa. Sim, e o desafio hoje é esse. Como que a gente faz o home office e o nosso trabalho ao mesmo tempo? A gente não faz ao mesmo tempo, a gente separa horários para isso. Uma das técnicas mais legais para você organizar o seu dia chama agenda programada. Que técnica é essa? Você programa o seu dia com os horários e com os blocos de tempo que você quer fazer determinadas coisas no seu dia. Então, de tal a tal horário eu vou trabalhar, de tal a tal horário eu vou fazer o almoço, de tal a tal horário eu vou cuidar dos meus filhos. Cada um tem uma realidade, né? Lembra disso. Não vai servir igual para todo mundo. E eu quero que fique muito claro isso, porque eu vejo várias fórmulas, várias pessoas dizendo o que fazer, o que você tem que fazer. E o que eu estou pedindo para você aqui não é você colocar os horários certos, tipo, de manhã você tem que fazer isso, de tarde tem que fazer aquilo. Não. Você precisa entender o seu contexto. Você precisa entender a sua realidade. E aí adequar a sua realidade, adequar as ferramentas, adequar as metodologias à sua realidade. Tem pessoas que têm filho, tem pessoas que não têm, tem pessoas que moram sozinhos, tem pessoas que moram com os pais, tem pessoas que moram com o parceiro, com a parceira. As realidades são diferentes, os problemas são diferentes. Claro que às vezes as causas são as mesmas. Claro que a gente está com um volume muito grande de trabalho e tendo que administrar a casa ao mesmo tempo. Como que é possível? Com organização e fazendo uma coisa de cada vez. O que adianta eu estar lá respondendo um monte de e-mail ou fazendo um projeto gigantesco do meu trabalho e eu tentando dar atenção para o meu filho ao mesmo tempo? Eu tenho um filho de 6 anos que quer atenção e eu preciso dar atenção para ele, eu preciso ser um pai presente. Se eu não for um pai presente, ele não vai se desenvolver, né? Porque ele precisa dessa figura. Só que se eu tentar trabalhar e dar atenção para ele, eu não vou nem trabalhar direito, nem dar atenção para ele direito. Esses são problemas que a gente vive, eu também vivo esse problema. Todos nós vivemos problemas desse tipo.
O grande ponto é a gente, primeiro, ter consciência desses problemas, ter consciência do que a gente pode fazer. E o que a gente pode fazer? Treinar o nosso foco. Primeira coisa, não faça 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso não vai te levar para lugar nenhum e vai te deixar mais ansioso, mais ansiosa. Porque quando você tenta dar conta de tudo e não dá conta de nada, você fica infeliz. Eu já passei por isso. Às vezes você fala assim, cara, eu quero dar conta de um monte de coisa e definitivamente a gente não consegue porque é impossível, humanamente impossível, nenhum ser humano consegue, nem esses que falam que são alta performance, que conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. É impossível, tá? Então, você vai precisar fazer uma coisa de cada vez. Como? Você precisa listar tudo o que você tem para fazer. Você precisa organizar o seu dia e mostrar o que é prioridade no seu dia. Quais são as 3 a 5 tarefas mais importantes para realizar no dia? Não só pessoais, não só profissionais. As tarefas da sua vida. As pessoas tendem a separar muito vida pessoal e vida profissional, mas a gente tem uma vida só. A gente precisa tocar a nossa vida como uma vida só. E quando a gente começa a enxergar a nossa vida como uma vida só, a gente começa a definir melhor a hierarquia de prioridade, a gente começa a definir melhor o que a gente gostaria de entregar como resultado, a gente começa a ter clareza, inclusive, das coisas que a gente deve pausar, das coisas que a gente não deve fazer, porque às vezes a gente quer dar conta de tudo, mas entendo, a gente não vai dar conta de tudo. Eu tentei fazer isso. Isso me rendeu 2 burnouts em 5 anos. Por quê? Porque você quer dar conta de tudo, você começa a ficar empolgado, você fica com energia, aí quebra, porque o nosso cérebro ele é igual um computador. Quando ele processa muita coisa e ele fica sem espaço para descansar, ele fica sem foco, sem prioridade, a memória RAM começa a pifar. E aí o que acontece? Ele queima, ele para. O nosso cérebro ele tem limite. Você precisa entender os seus limites. Você precisa entender a sua jornada. Você precisa entender o seu contexto produtivo. Qual que é o melhor horário que eu foco? Qual que é o melhor horário que eu posso fazer as coisas que eu quero fazer? Você precisa se entender cada vez mais. Tem uma frase do padre Fábio de Mello que eu acho maravilhosa. Ele fala assim, a gente precisa morar mais em nós. O que isso significa? A gente olha pouco para dentro, a gente olha pouco para o nosso desenvolvimento. E quando a gente olha pouco para o nosso desenvolvimento, a gente não entende onde a gente pode melhorar. A gente não entende como manter aquele pensamento, aquela mentalidade de crescimento que a Carol Dweck fala no livro dela, Mindset. Ela diz o seguinte, que existem 2 tipos de mindset, o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo, basicamente, é aquele sintoma de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Se a gente fica nessa mentalidade, a gente não evolui. Você pode falar, Stênio, eu não consigo focar de jeito nenhum, não tem como focar. Mindset fixo. Você não consegue focar hoje porque você ainda não aprendeu como focar e existem técnicas para treinar o foco. Colocar intenção em uma coisa é focar. Uma coisa por vez. Não acredite que dá para focar em várias coisas. A gente não é multifocal, a gente é multitarefa, mas a gente não é multifocal. Outra coisa, não deixem que os outros definem a sua agenda e o seu foco. Não deixe que os outros definam a sua agenda e o seu foco. Sabe por quê? Porque quando você terceiriza tudo, quando você deixa que os outros comandem sua agenda, que os outros comandem os seus blocos de trabalho, que os outros comandem onde você deve focar, você começa a virar um grande as pessoas pegam e te jogam para onde quiserem. Stênio, mas eu sou colaboradora de uma empresa e eu preciso cumprir os horários da empresa. Ótimo, mas você precisa estar focado nos resultados. E você precisa focar nos resultados. Dentro de uma empresa tem uma lista de coisas para fazer. Nunca vai acabar o trabalho, porque na empresa nunca acaba o trabalho mesmo. É assim mesmo. Não vai acabar, não vai ter dia que você vai ficar, que tranquilo, não tenho nada para fazer. Não, você precisa se conectar com os objetivos da empresa e focar no que vai gerar resultado para a empresa. Esse é seu foco. Quando a gente fala de um trabalho mais produtivo, a gente fala que precisa focar nas coisas que vão gerar resultado para a empresa. Você trabalha com uma empresa que quer resultado, então você precisa focar no que é resultado para a empresa. Stênio, e na vida, como é que eu foco nas coisas? Quando você estiver dando atenção para as coisas da sua vida pessoal, não dê atenção para o trabalho. Programe quando você vai fazer as coisas na sua vida pessoal. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer e que todo mundo me critica, mas eu vou falar, é o seguinte. Eu planejo meu final de semana. Eu planejo os horários do meu final de semana. Stênio, você é louco. Não, não sou. Sabe por quê? Porque durante a semana é correria de trabalho, é fazer live, é produzir conteúdo, é dar treinamento, é correria, não dá tempo de eu ter lazer durante a semana, não dá tempo de eu passar horas com meu filho. Então eu programo, eu planejo, eu reservo a agenda da minha família. E as pessoas me chamam de maluco, mas aí eu aproveito meu final de semana, eu aproveito as horas de pausa. Eu aproveito o meu almoço e fico meia hora com o meu filho. Stênio, mas meia hora é pouco. Mas meia hora é mais do que ficar nada. Ou meia hora focado com ele é melhor do que ficar
um dia inteiro no celular e com ele aqui do lado. O foco é o tempo de qualidade que a gente precisa para entregar excelência. Todo o nosso desenvolvimento profissional, todo o nosso desenvolvimento pessoal, ele está atrelado à excelência. O que significa excelente? Ser o melhor? Não, ter uma melhoria contínua. Quando a gente se propõe a melhorar continuamente, a gente se coloca numa posição de que eu intencionalmente estou na minha zona de aprendizado. E o foco ele passa por a gente colocar intenção, colocar energia naquilo que faz sentido. Como que eu foco, Stênio? Eu não consigo focar. Mesmo você falando tudo isso faz muito sentido. Eu conversava com uma pessoa hoje no meu Instagram, pelo direct, sobre isso. Ela falava, Stênio, tem muitas coisas no livro que a gente às vezes fica se perguntando, por que será? No livro parece simples, mas quando a gente traz para a vida é meio difícil. Você já teve essa sensação de que assim, você vê alguma teoria e você fala, cara, faz muito sentido, e aí você não consegue colocar em prática? Porque realmente a vida real é um pouco mais dura do que os livros e do que as teorias? Estou te perguntando isso porque é verdade. A gente tem muita dificuldade mesmo de colocar em prática, porque a teoria ela é uma teoria. É uma teoria que você precisa colocar em prática para ver como funciona na sua vida. Se você não colocar em prática, você não vai ter resultado nenhum. O que eu aprendi, especialmente nesses últimos meses, ou nesse último ano, é que as ações que a gente aprende, né, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente escuta, a gente coloca em prática e vê os nossos resultados. Isso é maravilhoso. Porque os nossos resultados são diferentes dos resultados dos outros. Os meus resultados são diferentes dos seus. E não são melhores ou piores. São os meus. É que a gente tende a querer ter os resultados dos outros, né? E aí o que acontece com isso? A gente fica se comparando. A gente fala, mas o resultado do Stênio foi um. O resultado da Thaís foi outro. O resultado da Beth foi outro. Não foque nos resultados dos outros. Foque na sua trajetória. O desafio que eu vou fazer na semana que vem, se você não se inscreveu, se inscreva, tá? Se inscreva no desafio da semana que vem, do dia 1 ao dia 7 de agosto, sobre produtividade na prática. A linha mestre desse desafio é o seguinte: você precisa entender a sua jornada. A gente vive numa ditadura da alta performance, a gente vive no mundo da comparação, a exposição está muito grande de conteúdo, a exposição está muito grande de resultados, e você pode usar os resultados e a exposição dos outros para se inspirar. O que você não pode é usar para se comparar, para falar, mas o meu não é tão bom. Claro, o seu é outra jornada, outro contexto, outra realidade. O foco é a mesma coisa. Há pessoas que conseguem focar mais tempo, há pessoas que conseguem focar menos. Fato é que hoje a gente, as empresas, as pessoas, as marcas, tudo no mundo compete pela nossa atenção. Informação tem de sobra. O escasso hoje é a atenção, é o tempo. Como pode, de repente, a gente ter as mesmas 24 horas e menos tempo? Porque a gente não está escolhendo as coisas certas, a gente está querendo escolher tudo. Foco é um problema, mas antes de você resolver esse problema, você precisa ter consciência. A minha missão, com todos os conteúdos aqui, no desafio da semana que vem, se você não se inscreveu, vai no link da bio e se inscreve agora. O desafio é aumentar o seu nível de consciência. Não existe você ficar produtivo do dia para a noite. Não existe você ser a pessoa mais focada do dia para a noite. Se alguém falar isso para você, é mentira. Sabe por que é mentira? Porque é um processo, é uma jornada de desenvolvimento. Você precisa ter a consciência. Quando você tem a consciência, você passa a tomar decisões. Quando você não tem a consciência, tudo que acontece com você é inconsciente, você acha que é destino. Você fala assim, eu não consigo focar. Sabe por quê? Porque minha vida é um caos, porque eu não consigo focar. Eu sou assim, eu sou desfocado. A não ser que você tenha alguma característica biológica de desfoque, de atenção, é possível você treinar o seu foco, mas você precisa treinar. E o jeito de treinar o foco é colocar intenção, colocar atenção e intenção em uma coisa por vez. Você não tem tempo. Vamos supor que você não tenha tempo. Porque se o Bill Gates, que é o Bill Gates, tem tempo, eu acho que eu também tenho e você também tem. A gente só precisa focar nas coisas certas. A gente quer consumir tudo. É natural. E, obviamente, algumas pessoas têm uma realidade muito mais pesada e muito mais ocupada do que outras. É natural. Porque tem família que tem 7 filhos, tem família que tem 2 filhos, tem família que é uma pessoa só. Cada pessoa tem uma realidade. Mas você precisa olhar para a sua realidade e falar assim, cara, o que aqui é essencial? O que não é? Você precisa listar. Stênio, mas eu tenho tudo de cabeça. Não confie na sua cabeça. Lista tudo que você tem para fazer e me diz o que aqui, se não acontecer, vai dar problema. Isso é essencial. O que da sua lista, se não acontecer, não vai mudar nada? Isso e isso. Beleza, tira
Tira da lista. O que não é essencial, diga não. O que você tem dúvida, diga não. No trabalho é a mesma coisa. Quais são as tarefas que vão te levar para os seus resultados? Essas tarefas são importantes? As outras são. Vão te levar para um resultado, que a empresa está pedindo? Não. Não faça agora. Não queira abraçar o mundo, você não vai dar conta. Ninguém dá. Ninguém dá. A diferença das pessoas produtivas não é que elas são ocupadas o tempo inteiro. Isso é outra coisa. É um procrastinador que só gosta de fazer aquilo que gosta. Você não precisa estar ocupado o tempo inteiro fazendo coisas, você precisa fazer a coisa certa. Quando você faz a coisa certa, você produz os resultados. E aí vem a lógica de Pareto, né? 20% das suas ações vão gerar 80% dos seus resultados, quando você foca na coisa certa. Como treinar o foco? 3 coisas importantes. Como você treina o foco? Primeira coisa, autoanálise. Qual que é o horário, qual que é o momento do dia que você consegue focar mais? Ah, Estênio, mas não existe uma fórmula mágica que nesse momento é o melhor momento de focar? Não. Por quê? Porque você precisa entender o seu sistema de produtividade. Você precisa entender qual que é o melhor momento para você. Eu estou aqui hoje dentro de uma produtora. As pessoas vão hoje varar a noite aqui para editar um vídeo. Por que a madrugada? Porque é o horário que eles vão conseguir focar sem distração. E tá tudo bem. Eu vou dizer que tá errado? Claro que não. Quem sou eu? Cada um conhece o seu sistema produtivo. É que a gente não olha, a gente não mora em nós muito tempo para entender. Olha, eu produzo melhor de manhã, eu produzo melhor à tarde, eu produzo melhor à noite. O que é bom para você? Eu volto à pergunta. Quer treinar seu foco? Qual que é o melhor horário que você performa? Qual que é o melhor horário que você consegue entrar em estado de flow mais vezes? Você precisa se entender. Ponto número 1. Para treinar o seu foco, você precisa entender qual que é o momento do dia que você tem mais possibilidade de focar. Qual que é o momento do dia que você tem menos distração? Qual que é o momento do dia que você se sente com mais energia para poder trabalhar em alguma coisa profunda, alguma coisa com foco? Porque você não vai conseguir focar o dia inteiro, é natural. No mundo de hoje é impossível você focar o dia inteiro. Então o primeiro ponto é esse. Pode usar ferramentas? Segundo ponto. Pode, deve. Use as ferramentas a seu favor, para te ajudarem. Então use técnicas como a técnica Pomodoro, você pode usar. Você pode usar outros tipos de técnica para se concentrar. Ah, eu quero fazer ciclos de 15 minutos de foco, ou ciclos de 1 minuto, de 1 hora de foco. Faça, mas de novo, teste. Ah, técnica Pomodoro, para quem não sabe o que é, são ciclos de 25 minutos com intervalos de 5 minutos entre esses ciclos de foco de 25 minutos. Depois você pode pesquisar no Google, eles explicam a técnica direitinho. O meu foco aqui não é explicar a técnica ou a ferramenta para vocês, é te mostrar que existem várias possibilidades. E a gente não pode ficar preso naquela nossa velha identidade que é, eu não nasci para focar, eu não consigo focar de jeito nenhum, minha vida é um caos. A vida de todo mundo é um caos. Cada um no seu tamanho. Cada casaco no tamanho da pessoa que serve. Mas você precisa escolher mudar. Se eu quero focar, eu vou usar as ferramentas, eu vou usar uma mentalidade, eu vou me auto-perceber para entender qual é o meu melhor momento de focar. E aí eu uso as ferramentas para poder me ajudar a focar. E eu uso as ferramentas, e eu me livro também das ferramentas para me ajudar a focar. O que significa isso? Qual que é uma das maiores distrações que a gente tem hoje? Redes sociais, notificações no WhatsApp, notificações do e-mail. Vai focar? Foca mesmo. É melhor você produzir 30 minutos de foco profundo com tudo desligado à sua volta do que você ficar tentando tocar um monte de coisa ao mesmo tempo durante 12 horas de trabalho. Não vai produzir resultado. 30 minutos focado produz muito mais resultado. O Cal Newport, que é o autor do livro Trabalho Focado, ele diz o seguinte, que 40 horas trabalhadas de forma organizada e focada produzem mais resultado do que 60 horas trabalhadas de forma desorganizada. Tá? Thaís fala, acho que o mais difícil é manter o foco sendo acionado por telefone e chat direto. Gente, vocês precisam fazer acordos de foco. O terceiro ponto que eu quero falar para você treinar o seu foco e para conseguir focar é exatamente sobre isso, Thaís. É o seguinte, a gente lida com outras pessoas, a gente trabalha com outras pessoas. Então a gente precisa fazer 2 coisas. Uma, blocar na nossa agenda horários de foco. Se você não tem nenhum horário de foco hoje na sua agenda, você precisa bloquear na sua agenda, porque quando você coloca na sua agenda 30 minutos de trabalho focado, você já está dando visibilidade para as pessoas que têm acesso à sua agenda de que você naquele momento vai estar ocupada. Nesse momento, não atenda telefone, não olhe as notificações e já avise até antes para as pessoas que trabalham com você. Pessoal, na próxima meia hora eu vou ficar focado aqui, qualquer coisa, ou me liguem se for urgente,
Ou a gente fala daqui meia hora. Gente, meia hora não vai mudar nada para os outros. E para você pode mudar tudo, porque a gente não consegue nem focar meia hora hoje. A gente começa a focar, vem o WhatsApp, a gente já dá um alt tab no computador, no WhatsApp web. A gente já olha o nosso celular, a gente já olha para a janela. Foca é uma escolha, mas para você focar, você precisa se livrar das distrações. Primeira coisa, marca na sua agenda esse bloco de tempo. Segunda coisa, se alguém vier te distrair, se alguém vier te interromper, você tem duas coisas para fazer. De duas uma, ou você já combina um horário para a pessoa, porque você não pode ser rude com as pessoas que vêm te interromper, porque se as pessoas estão te interrompendo, para quem vem pedir, é importante para ela. A gente não pode julgar que o que a pessoa está te pedindo ou a pessoa está te interrompendo não é relevante. Pode estar te atrapalhando. E para você pode até não ser relevante o que a pessoa vai pedir. Mas o simples fato dela te interromper é porque é importante para ela. Existem pessoas que interrompem mais do que a média, isso é fato. Mas quando a pessoa vem te interromper, para ela é importante. Como que você lida com as distrações e interrupções das pessoas que vêm te interromper? Você faz o seguinte, você faz duas coisas. Ou você fala para ela, olha, agora eu não posso falar e eu falo com você daqui meia hora ou no horário X. Três coisas. Ou você fala isso, que você já vai ligar para ela no horário determinado e vocês conversam. Segunda coisa, ou você vai já marcar um horário com ela, ou falar para ela assim, olha, manda um e-mail para mim ou um áudio no WhatsApp e eu te respondo assim que eu terminar esse projeto, que eu estou focado. Perceba que nos dois jeitos você está dando atenção para a pessoa, você está colocando ela em primeiro lugar, você não está desvalorizando aquilo que ela veio te pedir que é importante para ela. E terceira coisa, você vai fazer o que o Adam Rifkin, um dos maiores networkers do mundo, diz. Você vai fazer o favor de 5 minutos. O que é o favor de 5 minutos? Às vezes você está super concentrado e vem distrações. Você vai ser um facilitador da resolução do problema da pessoa. Se a pessoa está te perturbando, de duas uma, ou você marca lá com ela, marca um outro horário, pede para ela mandar um e-mail, afins, ou você fala para ela, eu tenho 5 minutos, pode ser? Você está se colocando à disposição e esses 5 minutos, teoricamente, óbvio que não pode ser o dia inteiro, como o Jonatas fala, né? Às vezes, se é o tempo inteiro, você precisa organizar a sua vida. E o melhor jeito de organizar é criando blocos de tempo na agenda. Crie esses blocos de tempo para trabalho focado. Não é o dia inteiro, mas você planeja. Fala assim, ó, hoje é segunda-feira, eu vou ter trabalho focado na quarta e na quinta. Na quarta vai ser de manhã e na quinta vai ser à tarde. Meia hora cada dia de trabalho focado sem distração. Vocês vão ver como não vai acontecer nada à volta de vocês. E se vocês ficarem receosos em colocar esse tempo de trabalho focado, o que eu digo para vocês é, combine com as pessoas que trabalham com vocês. Fala assim, pessoal, eu preciso me dedicar num trabalho aqui da empresa e eu vou colocar meia hora de trabalho focado para mim na agenda. Eu peço, por favor, que vocês não me interrompam nesse momento. E se vocês tiverem qualquer coisa urgente, a gente fala em meia hora. Gente, meia hora não vai acontecer nada. Acreditem em mim. Dá medo porque a gente não tem a coragem de fazer isso. A cada sim que você dá para essas distrações, a cada sim que você dá para essas interrupções, é um não que você dá para os seus objetivos, é um não que você dá para a entrega de excelência que você tem. É uma escolha, de novo, gente, não é uma cagação de regra aqui, é uma escolha que você pode fazer todos os dias. Estênio, eu não consigo focar nenhum dia. Tá bom, tenta um dia. Um dia na semana, 30 minutos. 30 minutos na semana. Você tem 40 horas trabalhadas por semana. Eu estou pedindo 30 minutos para você tentar focar, mas focar de verdade. E na sua vida pessoal a mesma coisa. Tenta dar atenção a uma coisa durante 30 minutos. A uma pessoa durante 30 minutos. Ouve uma pessoa durante 30 minutos. Você vai ver o poder que tem esse tipo de técnica. São técnicas que podem ser aplicadas agora por você, a partir de hoje. Quando for dar atenção para alguém, quando for fazer alguma coisa, coloca atenção plena nisso. E aqui vem a quarta dica, que para mim é a dica de ouro, que é uma coisa que vai sustentar o seu foco. As pesquisas mostraram, né, que o mindfulness é uma das ferramentas mais poderosas para treinamento de foco e de atenção. Atenção plena, para quem não conhece a prática. Não tem nada de espiritual, é absolutamente científico. Com o mindfulness, com a prática do mindfulness, você diminui o nível de estresse, você mantém mais a calma, você diminui a ansiedade. Para quem não sabe, o Brasil se tornou o país mais ansioso do mundo durante a pandemia. A ansiedade vem pelo aumento da incerteza, principalmente. E esse aumento de viver no futuro. A gente sempre fica preocupado com a próxima coisa e esquece de viver o presente. E técnicas de mindfulness, fazendo 3 minutos por dia, 4 minutos por dia, fazem uma diferença absurda no longo prazo. Uma vez eu estava dando um treinamento e uma menina falou para mim, Estênio, eu não tenho 3 minutos por dia. Não dá tempo. Eu falei, a escolha é sua. Quando você tem consciência das coisas, você pode tomar uma decisão.
O que não dá é para você continuar agindo do mesmo jeito e querendo resultados diferentes. Não tem problema você não querer fazer as coisas, não tem problema você não testar as coisas, mas não dá pra gente achar que as coisas vão mudar. Se eu não consigo focar, eu tento reservar blocos de foco na minha agenda, eu tento usar técnicas e ferramentas como a técnica Pomodoro, eu tento criar períodos de foco e negociar as distrações com as pessoas com quem eu trabalho, e eu pratico mindfulness. É fácil praticar mindfulness? Não, não é. É difícil. É difícil você treinar, é difícil você se concentrar na sua respiração, por exemplo, durante 3 minutos. Se vocês tentarem fazer isso, tem vários aplicativos. Né? Tem o Lojong, tem o Calm, você pode entrar até no YouTube, tem práticas de mindfulness aí de 3, 4, 5 minutos. É muito difícil, só que os benefícios são absurdos. E não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas. Surgiu no Google Mindfulness corporativo, vamos dizer assim. Dentro das equipes de tecnologia. Quem nunca leu esse livro é muito legal, Search Inside Yourself. Que é o programa de mindfulness que o Google criou e que foi espalhado pelas empresas e que produz uma série de benefícios mentais. E a gente está falando hoje que a saúde mental virou prioridade, e está certo, tem que virar mesmo, porque a gente não pode ficar só mergulhado dentro das coisas que a gente tem para fazer e não cuidar da parte que nos sustenta, que é a nossa saúde mental. Então eu te digo, se você quer melhorar o seu foco, tenha ferramentas duras, vamos dizer assim, ou técnicas, mas tenha ferramentas emocionais também que são baseadas em técnicas, são baseadas em estudos científicos. Thaís fala, né? Comecei com 5 respirações, parece pouco, mas tem umas 2 semanas, estou conseguindo. Thaís, vale a pena. E faça guiado também. Uma vez eu fiz um processo de coaching e a minha coach falava o seguinte: Stênio, quando você ficar na loucura, quando você estiver desesperado, desliga tudo, respira 5 vezes e volta. Mas respira mesmo, se concentra na respiração. Já faz muita diferença quando você faz... Cara, já muda tudo. Porque você se concentra na respiração. Você coloca atenção em alguma coisa específica. E quando você coloca atenção intencionalmente, você vive aquela experiência do momento. O foco é viver a experiência naquele momento com toda a atenção, com atenção plena. Isso é mindfulness. Então focar nas coisas, quando eu estou fazendo uma apresentação, eu estou na apresentação. Quando eu estou numa live, eu estou numa live. Então foque numa coisa de cada vez. Não dá para focar em várias coisas ao mesmo tempo. Focar significa colocar atenção em uma coisa. Eu coloco atenção em uma coisa. Quando eu coloco atenção, eu produzo energia para que aquilo expanda. E quando aquilo expande, gera resultado. Sabe, olha para trás na sua vida quando você focou em qualquer coisa, pessoal ou profissional. Quando você colocou um pouquinho de foco, produziu energia suficiente para gerar resultado. Só que a gente deixa as nossas carreiras à deriva, a gente deixa nossas vidas à deriva, a gente deixa a nossa saúde à deriva, a gente vai levando, a gente não foca. Eu quero emagrecer, quer mesmo? Então foca, porque você consegue emagrecer se você focar. Eu quero ser promovido, quer mesmo? Foca, define um plano para você de carreira, define seus objetivos, define as suas metas. Eu quero ser mais produtivo, eu quero ser mais produtivo, quer mesmo? Então vamos percorrer esse caminho, vamos construir a sua jornada juntos. E é por isso que eu quero te convidar para a jornada, eu quero te convidar para o desafio de 7 dias, produtividade na prática. Vai acontecer do dia 1 ao dia 7 de agosto. O link está na minha bio, quem não se inscreveu, se inscreve, porque a gente vai percorrer passo a passo da produtividade. Produtividade não é do dia para a noite, gente. Eu estou aqui toda segunda fazendo live por causa disso. Não é do dia para a noite. Você precisa construir passo a passo. Você precisa entender que para algumas pessoas é mais rápido, para outras é menos, é mais devagar. E aí você vai construindo o seu sistema. Mas com consistência, porque quando você constrói de pouco a pouco, é consistente, porque você aprende na jornada. Entendem? Então foca. Treine o seu foco. Treine começando com blocos de tempo na sua agenda, 30 minutos, uma vez por semana, para focar em algo, mas sem distração. E segundo, comece a praticar o mindfulness. Você vai ver como a coisa vai melhorar pouco a pouco. Não tente já fazer meia hora de respiração, não. 3 minutos. Você vai ver o quanto que é difícil, porque a gente não está acostumado a focar, a gente vive no mundo da distração. E o mundo da distração vai te perturbar o tempo inteiro. Sacou? Mandem perguntas. O que está te prejudicando hoje? A gente falou de interrupções, a gente falou de volume de trabalho, a gente falou sobre tentar conciliar a vida pessoal e a vida profissional, a gente está trabalhando de casa. Mandem para mim aí o que vocês querem saber além disso, além de tudo que eu falei hoje. Foco é treinável, gente, sim.
Dá para treinar, só que é um dia de cada vez. É como musculação, é como aprender a andar, é como aprender a falar. Você não sai falando do nada. Você não sai pegando 20 quilos em cada braço do nada. Você vai de pouquinho em pouquinho. Não dá pra gente já correr uma maratona. É andando. Você só consegue fazer exercício se você anda. Jonatas, o cérebro é inquieto porque tem um volume de informação muito grande. E a gente quer, o nosso emocional quer consumir tudo. Por isso que ele fica inquieto, porque ele tá sem objetivo. Você precisa olhar para a sua vida e entender quais são os seus principais objetivos de vida. Profissional, pessoal, familiar, espiritual. O envolvimento total, como está a sua saúde, como está a sua vida financeira, como está a sua carreira profissional. Para você definir metas muito claras daquilo que você quer. E aí, todas as suas ações, elas vão ficar mais fáceis de serem escolhidas, porque elas vão apontar para os seus objetivos. Quando a gente não tem objetivo, a gente sai fazendo. Fazendo. E aí as ações ficam dispersas. Quando a gente tem objetivo, a gente faz menos ações, com mais foco e produz mais resultado. Se a gente não tem objetivo, a gente vai só fazer e não produzir nenhum resultado. É o que acontece com 90% da população. Não tem objetivo. Quando não tem objetivo, não tem foco. O foco é em alguma coisa, é no seu ponto B. Qual que é o seu estado atual hoje? É X. Onde eu quero chegar? É Y. Beleza, então suas ações vão direcionar para Y. Agora, qual que é o meu estado atual? X. Para onde eu quero chegar? Sei lá. Aí fica difícil. Tem umas perguntas aqui. Vamos ver, quem mais? Exato. É foco nos objetivos. Como definir objetivos? A gente pode falar mais sobre isso depois. Durante o desafio de 7 dias eu vou falar sobre objetivos. Como definir objetivos muito claros. Mas basicamente, para resumir, é você olhar para o seu estado atual e olhar para o seu estado desejado. O estado desejado é seu objetivo. Você precisa ter claro. Quanto mais específico for seu objetivo, melhor. Se eu coloco no GPS que eu estou em São Paulo e quero ir para Brasília, ele vai me levar para Brasília. Para qual endereço? Para Brasília. Agora, se eu coloco o endereço certinho de Brasília, ele me leva naquele ponto exato. O objetivo é isso. Quanto mais específico você for, seu objetivo precisa ter endereço, precisa ter CEP, precisa ter número, precisa ter apartamento, precisa ter bloco, precisa ter tudo. Por quê? Porque aí vai direto no objetivo. Você vai apontar para um lugar específico. O plano que você vai desenhar para chegar no seu objetivo vai ser linear? Não. Por quê? Porque o mundo muda. A gente está num mundo absolutamente incerto, complexo. Quando você define um objetivo, você sabe onde você quer chegar. Não necessariamente o plano que você definir vai ser o plano que vai ser executado. Você começa a executar. Só que quando você começa a executar, você começa a aprender com o caminho. Você às vezes pode achar caminhos menores, porque você aprende esses novos caminhos, não atalhos, caminhos. Você aprende esses novos caminhos. Ao mesmo tempo que você aprende novos caminhos, você vai ficando mais masterizado naquilo que você está fazendo, então você consegue mais rápido. Então vai melhorando o processo. Só que como? Indo à ação. Não adianta vocês assistirem essa live hoje e desligarem e falarem, pô, legal, acho que é assim que foca. Não, já faz agora. Já pega o seu computador e marca aí o bloco de tempo de 30 minutos essa semana para você focar em alguma coisa sem distração. Sem distração. Coloca e foca. Fechou? Vamos nessa, porque agora eu vou gravar um curso inteiro de plano de carreira pela Mirago. Depois, se vocês quiserem, podem acompanhar, tá bom? Pelo YouTube da Mirago. E começa agora às 7 horas, e a gente vai falar muito sobre plano de carreira. Se vocês quiserem, vão até o YouTube da Mirago e a gente se vê já já, tá bom? Quem não se inscreveu ainda no desafio de 7 dias, produtividade na prática, vai no link da minha bio e se inscreve agora, pra gente estar junto durante 7 dias desenvolvendo o seu sistema de produtividade. Fechado? Tamo junto, excelente semana para vocês, se cuidem e, de novo, relaxa. Não tem fórmula secreta, tá bom? Só que tem o quê? Pequenas ações ao longo do tempo. Pequenas ações ao longo do tempo geram resultados. Mas você precisa agir. Quando age, dá resultado.